assunto do dia, as conversas no Instagram, né? O áudio atribuído ao Mauro Cid, ele ganhou destaque. E foi sublinhado aí, entre aspas, eu não falei em golpe. Foi o que mais colocaram aí hoje nos programas. Roda aí pra gente, por favor. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Ele disse aí também nas gravações, né, entre outras coisas, não vão me defender. Vamos lá, põe aí. Quando é para achar um culpado, eles miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o quê, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe, só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa, Cid diz que teve golpe. O Cid disse também que quem perdeu tudo foi ele, né? Fui eu, no caso, ele. Roda aí, por favor. E vou dizer, mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no grupo. O General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. O General Heleno chegou no topo, reserva. O presidente ganhou milhões na Olimpíada, chegou ao topo, tudo bem, todo mundo no meu par. Quem que se perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né? E ainda estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... E o advogado aí também, né, advogado de réu, né, no plano do golpe, ele admitiu conversa com o Cid no Instagram. Pode rodar. O advogado Eduardo Cutts, defensor de um dos réus da ação penal sobre o plano de golpe, informou ao Supremo Tribunal Federal que manteve conversas com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram nos primeiros meses de 2024. Eu tenho esse material desde o ano passado. Cogitei em apresentá-lo quando o meu cliente, Coronel Marcelo Câmara, foi indiciado no caso das vacinas. Mas como a movimentação lá foi, de certa forma, depois com o não oferecimento da denúncia, até com arquivamento com relação ao ex-presidente e o outro deputado que fazia parte do núcleo com competência no Supremo, sendo o processo do Coronel Câmara encaminhado para a primeira instância, eu guardei esse material. A revelação acontece dias após a revista Veja publicar prints das supostas conversas de Cid com um interlocutor não identificado. Na troca de mensagens, Cid afirmou que o delegado responsável pela investigação teria colocado palavras em sua boca durante os depoimentos e que ele jamais mencionou o termo golpe aos investigadores. A defesa de Cid alega que as mensagens não são verdadeiras, mas as do advogado Cutts apresentou uma ata notarial de 51 páginas com registros das conversas. Nas mensagens, Cid teria inclusive enviado uma selfie para comprovar que ele era quem estava por trás do perfil. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta informe ao STF os dados dos responsáveis pela conta no Instagram. A defesa de Marcelo Câmara, réu no mesmo processo, quer a anulação da delação de Cid. Muito bem, Samuel Costa, boa noite. Começo contigo. Alguma chance da delação ser anulada? Ou Samuel muda alguma coisa no curso do processo? Enfim, tudo que surgiu aí hoje? Olha só, Cícero, boa noite aos telespectadores, internautas.
ao Carrate, Zezinho, a você, Janinho, Gesimiel, toda a nossa equipe da Rema TV, telespectadores, internautas, e meu amigo Dr. Leandro Góes, que se faz presente hoje acompanhando a nossa programação. Pessoal, é o seguinte, o Instituto da Delação Premiada, ou Colaboração Premiada, tem por intuito e finalidade no processo penal viabilizar mecanismos necessários para que o investigado ou réu possa trazer à luz do direito informações indispensáveis para o bom andamento da instrução processual penal e reunir elementos comprobatórios, a exemplo de prova material, documental, pericial, testemunhal. Em apenso a isso, ter, né, indícios de autoria, participação e materialidade. Em troca, ele, né, pode ser beneficiado com perdão do crime. Na situação do Marucide jamais vai ocorrer. E nas outras duas, ao menos outras duas modalidades, que seria a diminuição da pena, na modulação, quando for proferida a sentença ou o acordo, no caso, no colegiado, no STF, ou, consequentemente, iniciar o cumprimento da pena num regime mais brando, ou seja, do regime fechado para o semiaberto, e aí tem algumas medidas cautelares lá, adversas da prisão, elencadas no Código de Processo Penal. O que está se trazendo agora, né, pela tática de defesa do ex-presidente Bolsonaro? É tentar tumultuar o processo e fazer narrativas invalidadas e inócuas. Se não, vejamos, o foro adequado, o momento oportuno de refutar isso, está sendo agora, durante a instrução que garante a ampla defesa, né? Ou seja, o réu, o investigado, o acusado, ele goza de um direito constitucional que é de fazer o juiz espernear, ou seja, espernear, verborrijar e tentar descredibilizar a denúncia muito bem fundamentada, tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. Ora, se não, vejamos, o Bolsonaro deveria apresentar elementos de convicção provando que o mesmo não cometeu um fato típico e antijurídico, que seria o quê? A tentativa violenta do Estado Democrático de Direito, a abolição da democracia e os outros tipos penais. E não tentar criar esses mecanismos, tentando avocar uma espécie, né, da teoria da árvore do fruto envenenado do eminente professor Eugênio Pacelli, que diz que um fruto envenenado contamina, né, os demais frutos. E é isso que ele está tentando trazer aos 48 minutos do segundo tempo. Eu penso, né, que, para até se justificar o pagamento dos honorários advocatícios, né, que, segundo o Bolsonaro, já gastou mais de 8 milhões de reais nessa defesa técnica, deva ser né, realizado alguns procedimentos admitidos na legislação brasileira, em consonância com o Código de Processo Penal. E se não já bastasse isso, eu entendo que seria mais eficaz, né, uma medida menos danosa, uma pena mais branda, se o Bolsonaro confessasse os crimes. E aí seria uma forma de atenuar. Ele insistir nesse devaneio só vai resultar numa dilação probatória de 2 ou 3 semanas no máximo, e a sentença final deverá vir até outubro do decorrente ano. Muito bem, Zezinho Santos, boa noite. Agora é a sua vez. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa aqui, líder de audiência. Estamos aqui para debater. E hoje estamos aqui com Carrate, com Samuel, com todos. E vamos debater. Debate é o que interessa, participe, e nós estamos aqui. Olha, eu quero deixar claro que o que se sustenta esse inquérito é tudo que está acontecendo, chama-se a delação de Mauro Cid, que ela não tem consistência. É uma delação que ele vem, como é que se diz, o tempo todo infringindo o tempo todo. Eu nunca vi você conversar com advogado, você que fez uma delação, você conversar com um advogado que é parte de um réu. Não existe. Então, há um vício nesse processo. Então, é uma delação que
é algo assim que vergonhoso. O ministro, que é o todo-poderoso, Alexandre de Moraes, ele não quer derrubar a delação porque o processo acaba, entendeu? A delação é meio de prova? Ok, é meio de prova, mas o que se sustentou, toda a base, se chama essa delação. E o tempo todo ele teve 11 vezes, ele fez 11 delações. Foi ameaçado, a família ameaçada. Os áudios aí, eles são claros. Todos os áudios são claros. Eu falo sempre, quando eu vejo o Samuel aqui, eu vou esperar que ele use, como advogado, contribuir com o debate. E eu vejo ele sendo um advogado militante aqui no programa. Isso é ruim para o debate. Então não há contribuição. Há uma militância. E a militância, ela não é bom. Ela não é bom para o debate. O debate ela tem que ser, porque é o único aqui com o saber jurídico, com profundidade, e dizer que não houve uma violação. Houve uma violação. Há uma violação, Samuel. Será que você vai ter que voltar, voltar para a faculdade de novo, Samuel? Tem que voltar, Samuel. Você é inteligente, Samuel. Esquece a militância. Vamos contribuir com o debate. Há uma violação, ele mentiu. A Veja comprovou, todo mundo está comprovado. Então, é uma delação que ela não se sustenta. Então, o que a gente está vendo é algo assim inédito. A gente está vendo que o Alexandre de Moraes, o ministro, respeitosamente, que eu tenho chamado de ministro, porque ele é ministro da Suprema Corte, ele não dá o braço, porque há uma cultura, há uma vontade de condenar, há uma vontade, há uma sede de castigar. Isso vai contra os princípios, Samuel. Então, o que você vê, o Estado Democrático de Direito, entendeu? Você tem que fazer a ampla defesa, o contraditório, mas ele disse que não é a hora mais de questionar sobre delação. Ele disse que e vai questionar quando? Depois que condenar pessoas, uma delação de Mauro Cid que reiteradamente vem mentindo, e faz áudios, entendeu? E depois que se descobriu que ele estava falando, que foi lá, que houve a pergunta sobre essa conta que ele falou que era da mulher nas testemunhas, que é a hora do contraditório, perguntou se ele conhecia a conta, ele disse, eu acho que é de minha mulher. E quando vai ver, o advogado está aí, o advogado disse, eu falei. O advogado de um réu falou com ele para saber sobre a delação, gente. E que país é esse que uma delação que sustenta todo o inquérito, que Cícero aqui antes de começar, que se o Alvorada Gato mexe, como se fosse um grande jurista, ele quis dizer, olha, a delação tá... Gente, o que eu ouvi, é por isso que eu estou dizendo, se a gente não gastar, o jornalista bom, ele tem que gastar tempo com a notícia para ter o fundamento, para ter pelo menos chegar para a gente comentar. Mas não, já foi dizer, não, delação tem outros meios de provas. Gente, o que tem meio de prova foi a pesca prebatória, foi a pesca dos celulares que pegaram conversa, mas foi uma reunião que todo mundo sabe que ele disse o tempo todo, que nunca falou que é golpe. Que golpe? A gente viu que era o quê? Uma reunião para falar sobre urna, sobre isso. E quando você perde, você vai buscar artifício. Isso é normal, mas longe de golpe. O que está sustentando tudo isso, que é essa narrativa do golpe, é essa delação. Então, eu quero te dizer que essa delação se tornou-se o maior fundamento como como prova absoluta. E hoje está comprovada a própria revista Veja e todos, juristas, a maioria. Agora, há uma polarização, há uma corrente, como Samuel, militante, torcedor da extrema esquerda, que fica tentando, olha, gente, tal, fazer firula. Samuel, é feio. Firula para um advogado é feio. Advogado tem que fundamentar no direito aquilo que você aprendeu na faculdade.
Mas qual é a base legal que tu Não, citou não. até agora que eu não vi? Tem uma violação, Mas ele qual mentiu. artigo? Qual Ele artigo? disse que nunca em nenhum momento da delação falou em golpe. Em nenhum momento foi o áudio de Mauro Cid. Se isso não é claro, só que ele disse que no momento de questionar o senhor Alexandre de Moraes, tanto é que ele aprovou, que é uma história longa, nós temos que trazer amanhã, ele não aceitou os argumentos. Samuel, isso é Quem feio. procurou a delação foi o advogado Mauro Cid que propôs. Samuel, Gente, vamos ter honestidade. Samuel, mas a defesa do Mauro botando Cid. sua. Não, a defesa do Mauro Cid. Você está fazendo firula. Então, beleza. Isso é enganação. Zezinho tá cultura certo. de Tá todo mundo fumaça. errado. Zezinho tá certo. é Não, verdade. eu estou falando que o mundo jurídico... Não, que mundo? Rapaz, eu tenho... Mas que mundo Eu tenho jurídico? fonte que talvez Mas qual você não fonte? tenha. Cite qual a fonte aí? Eu vim ouvindo uma grande fonte que eu não Qual? vou... Ah, Então, o que eu quero te dizer o advogado do Mauro Cid propôs. eu quero... Então, o advogado do Mauro Cid fez errado, então. Não, o que eu quero Tá te prejudicando o dizer Mauro Cid para é que beneficiar o essa delação ela não se sustenta. Ele mentiu. Se ele mentiu, não se sustenta. Quem Isso é mandou vergonhoso. isso aqui? Entendeu? Isso compromete. É comprometida, a delação é comprometida. Simples assim. Muito bem, Luiz Carrati, boa noite, agora é a sua vez. Boa noite, Cícero. Boa noite aos colegas da bancada, Zezinho, Samuel, Chico, José Miel, Juninho, todos da técnica, e a senhora e o senhor que está aí, do outro lado, nos trazendo aí o privilégio da audiência do News 5.1. Terça-feira abençoada. Para de Eu cagar. estava lendo porra. alguma matéria aqui, Cícero, Tá me dando cocada, semelhante ao que porra, nós estamos essa daí, debatendo, né? bicho? Você é doido, é? E o título, né, de delação premiada, né, que diz que é um jurídico, né, do investigado ou do réu do processo criminal que responde, que colabora com a justiça, que tem na sua contrapartida, né, o perdão do juiz, a diminuição de pena, né, e benefícios diversos penais. Depende do acordo, né? Depende do Carlos? acordo que exatamente Isso. do que é feito. E em relação ao cidadão Cid, eu não sou aqui jurista, né, muito menos advogado, mas a gente consegue entender que desde o princípio, quando esse camarada se colocou à disposição que, segundo ele e o advogado, iriam contribuir com a justiça para que fosse feito uma investigação mais profunda com relação ao golpe do ex-presidente, até então, Bolsonaro, para com o nosso país, né? E a história todo mundo já sabe, porque está aí todo dia na tela do brasileiro, ele perdeu o rumo do seu discurso. As suas falas não são concretas, são falas, e como bem disse agora há pouco o Zezinho, são falas que não têm a veracidade, não têm a contraprova, sabe? É uma fala assim jogada ao vento, como diz o velho ditado, né? Jogando merda no ventilador. Mas ele é o aparato, ele é o ventilador. A merda está vindo sobre ele, sabe? Ele está se melando todo, está se contradizendo todo com as suas palavras, sabe? De tudo aquilo que já falou. Lá atrás falou, agora não falou mais. Agora não falou, mas lá atrás falou. Então, assim, você não vê nexo nenhum, nenhuma, nada se encaixando. Então, quando ele diz aí, né, nesses furos de falas que foram colocadas no WhatsApp aí e no Instagram, de que ele falou que não é golpe, de que ele não falou que Bolsonaro é bandido e que ele nunca falou isso, é porque realmente ele entende. E no dia que começou as investigações, as entrevistas, inclusive de pessoas que estavam sendo entrevistadas pelo Alexandre de Moraes e pelos outros juízes do STF, até aqueles que queriam trazer algum fato para prejudicar o presidente Bolsonaro, até esses estavam falando a favor, em vários momentos de suas falas, de suas delações, entendeu? A favor do Bolsonaro, a favor do ex-presidente. Ou seja, aquilo que poderia ser negativo ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, durante todas as entrevistas daqueles que fizeram as suas delações, daqueles que foram lá falar o que aconteceu, o que não aconteceu, ao Alexandre de Moraes e ao restante dos juízes, né, foi a favor de Bolsonaro, foi positivo para Bolsonaro.
Então, para mim, esse camarada está pagando por aquilo que falou de besteira. A gente tem que ter muito cuidado. Ele é um agente público, né? Ele jamais poderia ser irresponsável com a sua fala. Alguém apertou esse camarada, como aperta um parafuso. Agora ele peidou na farofa, como diz o ditado, né? E está agora se retorcendo todo, porque o resultado vem. O resultado de um camarada que não fala a verdade, seja em qual âmbito for, ela pode tardar como for, mas à tona a verdade vem. E eu vou dizer um ditado para ele aqui: perdeu o mané. Chico Holanda, boa noite. Agora a sua vez. Boa noite, Cícero Moura, retornando aqui ao comando News 5.1, né? Camilo Carrati, Zezinho, doutor Samuel, Juninho, toda a técnica da Rema, minha senhora, meu senhor, que é a razão de estarmos todos à noite nesse horário. Aos poucos, tudo está ficando demonstrado. Essa grande armação foi montado, tá, pelo Seu Dino e Companhia Limitada para 8 de janeiro de 2023. Não é a primeira vez que se torna público mensagem do Cid. Eu não queria estar na pele do Cid, tá? Mas é coronel. Coronel, eu acho que você tem que ter um certo posicionamento e uma certa firmeza. Mas com o que o Alexandre Moraes e o procurador da PGR fez, ameaçando familiares, ou seja, fazendo com que ele mudasse diversas vezes, tá, os seus depoimentos. E quando a gente vê o argumento de pessoas dizendo que Bolsonaro teria que assumir tentativa de golpe. Tentativa de golpe. Eu nunca vi um golpe em qualquer país onde não tenha o apoio militar, onde não tenha o apoio de outros países, onde não tenha um verdadeiro arsenal de guerra nas mãos daquelas pessoas que vão dar o golpe. Como é que a pessoa que vai dar o golpe nomeia ainda em seu mandato os comandantes do outro presidente que vai assumir? Antecipadamente, antes do presidente assumir, o Lula, em 1º de janeiro de 2003, já tinha sido nomeado 2 comandantes. Onde é que uma pessoa está querendo dar um golpe e vai nomear? Ou será que até os comandantes já do próximo presidente, do Lula, já estariam traindo o Lula? Isso é simplesmente um circo montado pela essa esquerda maldita, lá na época comandado por Dino e Companhia Limitada, em que hoje os aloprados da esquerda ficam aqui dizendo: houve tentativa de golpe com batom, houve tentativa de golpe com estilingue, porque sequer qual é a arma que está apreendida aos autos que foi usado na tentativa de golpe. Qual a arma que tem? O batom? Batom é uma arma ofensiva? Será que batom, esse aí já é uma bomba atômica? É uma vergonha, tá? O nosso judiciário no STF. Não é o judiciário brasileiro, não. No STF. E alguns advogados que vêm aqui mentir. Não, vem fazer militância. Fazer militância e mentir. Automaticamente está mentindo para o senhor e para a senhora. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Muito bem, Samuel. Samuel pediu um tempo extra, por favor. Olha só, dentre os pontos trazidos pelo Mauro Cid, delator, ele afirmou categoricamente que recebeu dinheiro numa sacola de vinho para financiar esses acampamentos que pediam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso, na concepção da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do STF, é uma tentativa de golpe. Outra situação é o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Também, segundo o delator, que é ajudante de ordem do Bolsonaro à época, afirmou categoricamente que o mesmo havia solicitado que Bolsonaro monitorasse o então, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e ministro da Suprema Corte, para que aí criar também um outro grupo paralelo, os Kid Preto, que era para tentar ceifar a vida do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E aí também trataram numa modulação do artigo 142 da Constituição, que fala sobre
na concepção deles, né, uma intervenção militar e mantendo o Bolsonaro no poder. Então, o simples fato da redação, né, que foi promulgada pelo Bolsonaro em 2021, esse dispositivo legal diz o quê? Que aquele que atentar, né, contra a abolição do Estado Democrático de Direito e contra as instituições já está passivo de responder o crime. Então, o golpe ele não se efetivou porque, se tivesse efetivado, de fato, não teríamos as instituições democráticas. E quem vai fazer essa interpretação, minha gente, é o STF. É assim que a Constituição estabelece. E reitero mais uma vez, o Mauro Cid, munido de um advogado criminalista, buscou a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, e propôs apresentar os elementos comprobatórios. Se esses elementos são frágeis, no momento da sentença ou do acordo que for dada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão julgar item por item. E aí vai ter uma dosimetria. O que a defesa do Bolsonaro está tentando fazer é tumultuar, e é uma tática de defesa, não está errado, né? Mas, assim, não consegue descredibilizar o Mauro Cid no ponto. É verdade ou é mentira que foi recebido um saco de dinheiro, uma sacola, para financiar os atos antidemocráticos? E aí, todas essas tentativas aí, minha gente, o Bolsonaro vai ter o direito de espernear até o último minuto. Muito bem, Zezinho, vai lá. Olha, se Samuel está confirmando isso, que... Não, a delação, Mauro Cid. Mauro Cid. É a delação dele, não sou ele eu. Está dizendo assim, olha, gente, olha como é que ele é um mandrake, aquele mágico. Olha como é que ele faz. Não, mas foi o Mauro Cid que disse. Ele chega aqui e diz, é verdade ou é mentira? Olha a pergunta. Isso. É verdade ou é mentira que Mauro Cid pegou uma sacola de dinheiro? Pode ser mentira. Então! Mas quem vai analisar isso é o judiciário, não sou eu. Isso é mentira. Sabe qual é o problema nosso, Cezinho? É que a gente quer fazer o trabalho do Supremo. Quem vai julgar não somos nós. Você já falou, agora deixa eu se tu fosse o ministro, sabe qual foi o erro do Bolsonaro? Não ter indicado o Zezinho para o STF. Então pronto. O Chico Holanda. Tinha resolvido então é o seguinte, então você vê o seguinte, já que ele era mira para ser abatido, o ministro Alexandre de Moraes, então ele não poderia acontecer esse processo. Já que ele era alvo, que disse, como o Mauro Cid disse, não, quem era o alvo? O senhor. Então, vem cá, qual a legitimidade que ele tem de conduzir... Não deveria, né? E que república do mundo? O problema é que vocês estão sintetizando tudo como se o Alexandre de Moraes mandasse em tudo. Gente, ele não é o rei Luís VI. Se tu tirar o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, o Bolsonaro continua sendo condenado. É o colegiado que vai condenar ele. Olha, e outro desafio que eu vou deixar, e quero depois que Cícero, que quis dar um pitaco aqui no início, antes dos microfones, queria fazer uma exposição sobre delação, que eu quero que ele faça, né? O que é delação, porque delação... então, eu queria dizer o seguinte, olha, você que gosta de prometer carro, já prometi para Cujuí. Me mostre uma ligação de Bolsonaro com os atos de 8 de janeiro. Se você mostrar uma, você não vai achar. Você não vai achar. Então, esse inquérito é natimor. Ele não existe. Ô, Zé, se você quiser uma exposição sobre gramática e literatura brasileira, eu estou à sua disposição. Mas sobre delação, que você quis se alvorar gato mestre aqui. É a minha praia. Não, você quis se alvorar. Você quis manipular. O Chico Holanda pediu um tempo extra, vai lá, Chico. Veja só, no julgamento, não, ou seja, agora, na semana passada, do Mauro Cid aos ministros e aos advogados, em nenhum momento ele falou em que o Bolsonaro tinha comentado em tentativa de golpe. Nenhum momento. Quando perguntou sobre a questão dos Kid Preto, aquela situação toda, o que ele falou que seria preso o Alexandre de Moraes. Essa era e foi o que tinham conversado. Preso. É furado da narrativa dessas pessoas que vêm. E foi agora. É só pegar. E no YouTube está lá. Está lá exatamente toda a matéria que foi ouvidos todos os réus. Todos. Está lá. E em momento algum, em toda a sua fala, ele dizia: Bolsonaro foi a pessoa mais tranquila
tinha algumas pessoas mais alvoroçadas, mas Bolsonaro sempre era aquela pessoa ponderada. Palavra dele. Tá? Mas, como sempre, essa turma da esquerda vem com narrativa, como o Zezinho agora falou. Isso é verdade. Ele já vem tentando pôr algo que não existe. A palavra foi... Está aí. É só o senhor, a senhora, vá lá no YouTube que vai ter tudo isso aí. Vai ver, em momento algum, o Cid falou em que haveria tentativa de morte de A ou de B. Cátia, por favor. Só para colaborar, Cícero, o que o Zezinho falou, de forma ética e até de forma... o ministro Alexandre de Moraes, ele deveria realmente, eu concordo com a fala do Zezinho, ele deveria não estar nesse processo. Se ele fosse um camarada mais prudente no seu pensamento, né, e ele fosse realmente um cara que pudesse agir com transparência nesse processo, ele estaria fora, olhando de fora tudo acontecendo, porque ele faz parte das possíveis acusações, né, ele faz parte de todo esse processo também, né, de ter sido aparentemente perseguido, se assim podemos dizer, e, querendo ou não, quem está ali é um ser humano, não é uma máquina, não é é alguém como nós, uma pessoa comum que tem sentimentos, que pode, num momento de fragilidade humana, agir, né, de forma desumana, né, de forma incorreta, causando injustiça para o processo. Isso seria moral da parte dele estar fora, né? Mas, infelizmente, ele está aí conduzindo. O Samuel disse que se ele não tivesse nem o Dino, estaria acontecendo da mesma forma. Sim, mas de forma mais parcial, né? De forma mais justa, né? Mais ética, mais transparente, né? A gente sabe que isso não acontece lá.